E se a mansão dos seus sonhos guardasse um segredo no sótão? E se o homem que você ama fosse assombrado por um passado que ele não pode revelar? E se, para ser livre, você precisasse atravessar o fogo, literalmente? Esta é a história de Jane Eyre, uma mulher que foi chamada de feia, insignificante, invisível, mas que se tornou mais forte que todos os segredos, todas as mentiras e todas as chamas que tentaram destruí-la. Hoje, em Sombras Literárias, você vai descobrir que o verdadeiro horror não está nos fantasmas, está nas prisões que criamos para esconder a verdade. Jane Eyre tem 10 anos quando sua história começa, mas ela já conhece a solidão como poucas pessoas conhecem. Órfã, criada por uma tia que a despreza, tratada como um fardo pela família. Ela é trancada no quarto vermelho, o quarto onde seu tio morreu, como punição por ousar se defender. Naquela escuridão gelada, cercada por sombras e silêncio, Jane sente algo pela primeira vez. Não medo, mas raiva. Raiva de ser pequena, de ser fraca, de ser invisível. E naquele momento, algo dentro dela acorda. Ela não será mais a criança que aceita, ela será a mulher que luta. Jane é enviada para Lowood, um internato para meninas pobres. É um lugar de fome, frio e crueldade disfarçada de disciplina religiosa. As meninas usam uniformes rasgados, dormem em quartos gelados, comem mingau azedo. Mas pior que a fome física é a fome emocional. Jane faz uma amiga, Helen Burns, uma menina doce, paciente, que aceita o sofrimento como se fosse destino. Helen ensina Jane sobre perdão, mas quando Helen morre de tifo nos braços de Jane, algo se quebra. Jane aprende que perdoar não significa esquecer, e que bondade sem justiça é apenas submissão. Ela sobrevive e decide que nunca mais será prisioneira de ninguém. Anos depois, Jane se torna governanta. Ela aceita um emprego em Thornfield Hall, uma mansão isolada no interior da Inglaterra. O lugar é imponente, mas sombrio. Corredores longos demais, janelas que parecem observar, e um silêncio pesado que faz cada passo ecoar como um segredo. Jane é contratada para cuidar de Adele, uma menina francesa, pupila do dono da mansão. Mas o dono, o Sr. Rochester, raramente está em casa. E quando está, sua presença preenche cada cômodo. Ele é rude, direto, perturbadoramente honesto. E Jane, pela primeira vez na vida, sente que alguém a vê. Não como criança, não como serviçal, mas como igual. Mas Thornfield esconde algo. À noite, Jane ouve sons estranhos, risos agudos, quase histéricos, ecoando pelos corredores vazios, passos pesados no andar de cima, onde ninguém deveria estar. A governanta, Mrs. Fairfax, diz que é apenas Grace Poole, uma criada excêntrica que trabalha no sótão, mas há algo nos olhos dela, um medo não dito, uma mentira bem ensaiada. Jane tenta ignorar, mas uma noite ela acorda com cheiro de fumaça. O quarto de Rochester está em chamas. Ela o salva. E quando seus olhos se encontram, ambos sabem, algo mudou. Mas Rochester não explica o incêndio. E Jane começa a perceber que Thornfield não é uma casa, é uma prisão disfarçada. Jane e Rochester se aproximam, conversam por horas, discutem literatura, filosofia, religião. Ele a provoca, ela o desafia. E lentamente o impossível acontece. Eles se apaixonam, mas é um amor desigual. Ele é rico, ela é pobre. Ele é poderoso, ela é serviçal. Ele é experiente, ela é inocente. E ainda assim há uma igualdade profunda entre eles. Uma conexão de almas que desafia todas as regras sociais. Rochester confessa que pretende se casar com outra mulher. Uma mulher bonita, rica, de família nobre. E Jane, com o coração partido, decide partir. Ela não será a amante escondida. Ela não será a segunda escolha. Mas então Rochester faz algo inesperado. Ele a pede em casamento e Jane, pela primeira vez, ousa sonhar com felicidade. O dia do casamento chega.
A igreja está silenciosa. As flores estão arrumadas. Jane veste um vestido simples. Ela não acredita na própria sorte. Mas quando o padre pergunta se há algum impedimento para o casamento, uma voz ecoa pelo templo. Sim, há um impedimento. Um homem se levanta. Ele é advogado e traz uma acusação terrível. Rochester já é casado, há 15 anos, com uma mulher chamada Bertha Mason, e ela ainda está viva. O mundo de Jane desmorona. Rochester tenta explicar, mas não há explicação que conserte a mentira. Ele não é o homem que ela pensava, e o amor que ela sentiu foi construído sobre segredos. Rochester leva Jane e as testemunhas até o terceiro andar de Thornfield. Ele abre uma porta trancada, e lá está ela, Bertha Mason Rochester, sua esposa. Mas ela não é a mulher bonita do retrato. É uma criatura selvagem, cabelos embaraçados, olhos vazios, corpo agitado. Ela rosna, tenta atacar. Grace Poole a segura. Rochester explica. Bertha enlouqueceu. É violenta, imprevisível, perigosa. Ele a mantém trancada por segurança. Ele não podia se divorciar. As leis não permitiam. E ele estava desesperado por afeto, por normalidade. Mas Jane não ouve desculpas. Ela vê apenas a verdade. Ele a usou. Ele mentiu. E ela, que jurou nunca mais ser prisioneira, quase se tornou cúmplice de outra prisão. Jane foge de Thornfield no meio da noite, sem dinheiro, sem planos, apenas com a dor da traição. Ela caminha por dias, dormindo ao relento, passando fome. Quase morre de exaustão, até que é resgatada por um pastor e suas irmãs que a acolhem. Lá, Jane tenta reconstruir sua vida. Aceita um emprego como professora. Conhece St. John Rivers, o pastor. Ele é bonito, disciplinado, devotado a Deus. E ele pede Jane em casamento. Mas não por amor, por conveniência. Ele quer uma esposa missionária para acompanhá-lo à Índia. Jane quase aceita, porque aceitar seria fácil, seria seguro. Mas então, ela ouve uma voz. A voz de Rochester, chamando seu nome através do vento. Em uma noite de tempestade, Jane ouve Rochester gritar seu nome. Não é imaginação, não é loucura, é algo além da explicação racional. Uma conexão que transcende distância e tempo. E Jane sabe, ele precisa dela. Ela recusa a proposta de St. John e retorna a Thornfield. Mas quando chega, encontra apenas ruínas. A mansão foi destruída pelo fogo. E no centro das cinzas, Jane descobre a verdade. Bertha ateou fogo em Thornfield. Ela queria morrer. E queria levar tudo com ela. Rochester tentou salvá-la, mas as chamas o alcançaram. Ele sobreviveu, mas perdeu a visão. E perdeu uma mão. Jane encontra Rochester vivendo em uma cabana isolada. Ele está cego, mutilado, quebrado. Ela se aproxima. E quando fala, ele quase não acredita. Jane, é você? Ele tenta afastá-la. Diz que não é digno dela, que é um homem destruído. Mas Jane não ouve. Ela não voltou por pena. Voltou por amor, amor verdadeiro, que não depende de beleza, de riqueza, de poder. E pela primeira vez, eles estão em pé de igualdade, sem segredos, sem mentiras, sem hierarquias. Apenas dois seres humanos que escolhem estar juntos. E Jane diz as palavras que mudam tudo. Eu sou livre agora e escolho você. Jane herda uma fortuna de um tio distante. Agora, ela tem independência financeira. Ela não precisa de Rochester por dinheiro. E ele não tem poder sobre ela. Eles se casam, mas não como antes. Agora é uma união de iguais. Ela cuida dele, não como serva, mas como companheira. E com o tempo, Rochester recupera parte da visão, o suficiente para ver o rosto do primeiro filho. Eles constroem uma nova casa, pequena, simples, mas livre. Livre dos segredos de Thornfield. Livre das correntes do passado. E Jane finalmente entende. Liberdade não é fugir das prisões, é ter coragem de escolher suas próprias correntes. Mas e Bertha? A mulher louca no sótão?
Sua história é o lado sombrio de tudo. Ela foi criada na Jamaica. Casou-se jovem com Rochester em um arranjo familiar. Mas ninguém contou a Rochester que havia loucura em sua família. E quando os sintomas apareceram, ele a trancou. Por anos, sozinha, no escuro. Será que ela enlouqueceu? Ou foi enlouquecida? Berta é o fantasma que Jane quase se tornou. A mulher invisível, a esposa inconveniente, a prisioneira esquecida. E sua morte no fogo é tanto libertação quanto condenação, porque ela só encontrou liberdade na destruição. St. John Rivers representa outro tipo de prisão, a prisão da devoção sem amor. Ele dedicou sua vida a Deus com tanto fervor que esqueceu de ser humano. Ele não ama Jane, ele a vê como ferramenta, como meio para seus fins piedosos. E quando ela o recusa, ele a amaldiçoa. Diz que ela está escolhendo a carne sobre o espírito. Mas Jane sabe a verdade. Deus não pede que você se sacrifique em um altar de obrigações vazias. Fé verdadeira é sobre escolhas livres. E ela escolheu o amor humano, imperfeito, terreno, porque às vezes o sagrado está no comum. Jane lembra da criança que foi, trancada no quarto vermelho, humilhada na escola, invisível para o mundo. Ela poderia ter se tornado amarga, poderia ter guardado rancor, poderia ter se vingado de todos que a machucaram, mas ela escolheu diferente. Escolheu perdoar sem esquecer, escolheu crescer sem endurecer, e essa é sua verdadeira força. Não é a força de quem nunca foi ferida, é a força de quem foi quebrada e se reconstruiu sozinha, pedaço por pedaço, cicatriz por cicatriz. 3 mulheres vivem em Thornfield. Berta, trancada e louca. Mrs. Fairfax, obediente e invisível. E Jane, que se recusa a ser qualquer uma das duas. Cada uma representa uma forma de lidar com a opressão. Berta se rebela com violência. Mrs. Fairfax aceita com silêncio. Jane escolhe o equilíbrio. Ela se defende, mas não destrói. Ela parte, mas não se vinga. E essa escolha consciente é o que a torna heroína. Não pela força bruta, mas pela força moral. O fogo percorre toda a história. O quarto vermelho da infância, o incêndio no quarto de Rochester, o incêndio final de Thornfield. Fogo destrói, mas também purifica. Berta usa o fogo como vingança. Rochester passa pelo fogo como penitência. E Jane atravessa o fogo emocional da traição e retorna transformada. O fogo é o agente de mudança. Sem ele, nada teria sido resolvido. Thornfield precisava queimar para que algo novo pudesse nascer. Jane enfrenta dilemas morais em cada etapa. Deve perdoar a tia que a maltratou? Deve aceitar o amor de um homem casado? Deve casar sem amor por dever religioso? Cada escolha é um teste. E em cada uma, Jane escolhe a integridade. Mesmo quando dói. Mesmo quando custa tudo. Ela não é perfeita, mas é consistente, e essa consistência moral é rara, porque é fácil ter princípios quando não custam nada. Difícil é mantê-los quando custam tudo. O amor entre Jane e Rochester não é conto de fadas. É complicado. Começa com mentiras, passa por traição, envolve sacrifício, mas no final é um amor que liberta, porque eles não se completam, eles se complementam. Rochester não salva Jane. Jane não salva Rochester. Eles salvam um ao outro. E essa reciprocidade é o que torna o amor real. Não é sobre dependência, é sobre escolha mútua, dia após dia, mesmo quando é difícil. Jane Eyre é sobre autonomia feminina, em uma época que negava isso às mulheres. É sobre encontrar voz quando o mundo exige silêncio. Sobre manter dignidade quando todos tentam roubá-la. Jane não é bonita, não é rica, não é poderosa, mas ela tem algo que ninguém pode tirar: senso de si mesma. E essa é a verdadeira revolução da história. Não está nos eventos dramáticos, está na simples, radical, subversiva ideia de que uma mulher pode escolher seu próprio destino, mesmo quando o mundo diz que ela não pode.
No fim, Jane está em pé na varanda de sua nova casa, ao lado do homem que ama, com o filho nos braços. Ela percorreu um longo caminho desde a criança trancada no quarto vermelho, passou pelo fogo e saiu do outro lado, não ilesa, mas inteira. E talvez essa seja a maior lição de sua história. Você não precisa ser perfeita para merecer amor. Você não precisa ser forte o tempo todo para ser corajosa. E você não precisa esquecer as cicatrizes para seguir em frente. Mas me diga, você tem a coragem de Jane? De partir quando preciso, de voltar quando escolhido, de atravessar o fogo para encontrar a si mesma? Comente aqui embaixo, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa história e inscreva-se no Sombras Literárias, porque na próxima história você vai descobrir que às vezes os monstros que mais tememos são os que carregamos dentro de nós. Sombras Literárias, onde cada história esconde um segredo.